Eu fiz algumas travessias incríveis e desafiadoras na minha vida. Eu corri 42 quilômetros no Polo Norte, 40 graus negativos. Eu corri 127 quilômetros na Amazônia, 250 quilômetros no deserto do Atacama. Eu estava ali como jornalista, como repórter, então para vivenciar, para experimentar e contar aquela história. É curioso porque depois de tudo isso, né, eu comecei a ouvir muito das pessoas na rua que eu era muito corajosa. Tinha muita coragem para estar ali. Porque para mim, na verdade, existia um conforto ali, sabe? Apesar de estar carregando uma mochila de 10 quilos, apesar de estar dormindo no chão às vezes por uma semana, sem tomar banho, que fazia parte daquela travessia, para mim existia um conforto saber que tinha uma chegada. Existia um conforto saber para onde eu estava indo. Porque, sinceramente, eu tenho medo mesmo de quando eu não sei para onde eu estou indo. Eu já tinha vivido um momento de muita insegurança e muito real num terremoto no Nepal em 2015. Foi o maior terremoto a atingir o país em um século. E você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se o chão vai rachar, você não sabe se o teto vai cair. É uma insegurança muito real. Mas eu nunca tinha vivido essa insegurança interna. Eu vivi um momento que eu passei a chamar de maremoto, porque eu lembrava, uma vez eu entrevistei um surfista de ondas gigantes, e ele falou, quando vem uma onda muito grande e te engole, você fica como se estivesse dentro de uma máquina de lavar, sabe? Fica te jogando para um lado e para o outro. E aí eu fico com essa sensação de maremoto. Um maremoto interno. E a verdade é que a gente, às vezes, leva uns sacodes da vida, né? A sensação é um pouco essa. Eu precisava de ajuda e aí, assim, eu faço terapia há 10 anos. Se não fosse Leila Baixa, eu não sei como eu estaria aqui agora. Mas eu precisava de um outro resgate, eu precisava de um outro acolhimento. Eu fui num lugar que eu acho que é muito óbvio para muita gente, mas para mim não. Procurei a minha mãe. E a gente, por um tempo, teve uma relação difícil. Assim. A minha mãe, ela foi mãe quando ela tinha 18 anos, eu nasci. Então essa frase é dela e eu acho muito boa. Minha mãe diz, eu te criava enquanto eu criava a mim mesma. E eu acho que tinha tanta dor naquela relação que eu não conseguia olhar para ela, sabe? É curioso, né? Uma vez o Zueni Ventura escreveu um texto falando da minha coragem, eu me senti meio traidora disso, sabe? Da traidora do que um ídolo achava de mim. Porque eu falei, na hora que eu precisava de coragem mesmo, eu não tinha. E isso é uma grande besteira, porque a dor ela é tão potente e tão transformadora, e às vezes a gente evita a dor e ela é muito rica e muito importante. Eu vivi esse maremoto pouco tempo antes de embarcar para um trabalho grandioso para mim, né? Eu sou jornalista esportiva há 20 anos, então assim, a gente vive um pouco parecido com um atleta. A gente fica esperando a cada 4 anos um grande evento esportivo, seja uma Copa do Mundo, seja Olimpíada. Eu, sinceramente, sou fascinada por Olimpíada. E eu vivi isso tudo pouco antes de embarcar para as Olimpíadas de Paris. E para completar, tinha uma outra questão que eu vinha questionando já um pouco a minha trajetória profissional, o meu trabalho. Eu tinha 20 anos que eu estava no mesmo lugar. Para mim era muito difícil abrir mão daquilo ali, porque eu estudei muito, eu lutei muito, eu trabalhei muito para estar naquele lugar. E o desapego, eu acho algo que é, assim, é muito mais do que um exercício. O desapego é um desafio gigante. Mas era uma Olimpíada e eu fui para Paris. Chegando lá, assim, eu tinha ideia, gente, eu tinha noção do tamanho daquilo, eu sei o quão grandioso é aquilo. Era a minha terceira Olimpíada, mas assim, é sempre uma Olimpíada. Só que eu olhava para fora e era uma Olimpíada e eu estava em Paris, só que o mundo ele não é o que está lá fora. O único mundo que a gente leva mesmo para qualquer lugar que a gente vai é o nosso mundo interno. E aí, mais uma vez, eu admito a minha covardia em muitos momentos da minha vida, eu tinha muita dificuldade de olhar para dentro. Porque quando você olha para dentro, você vê o que selfie não mostra e o que o espelho também não. Você vê suas sombras, você vê suas dores reais e isso é muito duro. Pelo menos para mim é. O que eu também acho um pouco, assim, uma certa ironia, porque eu falei, eu passei tanto tempo explorando extremos do planeta, né, indo para lugares assim em que era difícil, que eram considerados extremos, mas eu pouco tinha visitado um lugar que é muito remoto e que é muito próximo de mim ao mesmo tempo, né, que estava dentro. A Olimpíada virou para mim, acho que um dos maiores desafios da minha vida. Assim, todo dia era muito difícil trabalhar.
mesmo tendo noção do que representava aquilo para mim e mesmo tendo noção a todo momento do que o trabalho significa para mim. Porque eu cresci e fui criada por uma pessoa que sempre trabalhou muito para tudo na vida. Então o trabalho para mim é um caminho de construção. Na verdade, é o único caminho que eu conheço. E lá eu passei a trocar mensagem com minha mãe, como muito tempo eu não fazia. E aí veio um convite que seria um sonho em qualquer momento da minha vida. Menos naquele. Naquele ali eu achei uma grande ironia. A maratona das Olimpíadas de Paris, ela foi pela primeira vez aberta para pessoas comuns e que amam correr, como eu. E a gente faria o mesmo trajeto dos atletas profissionais. Isso é inédito, né? Isso aí era, um momento histórico. E aí, poucos dias antes do fim das Olimpíadas, me convidaram para fazer a maratona, para fazer uma reportagem, para contar aquela história. Era um trajeto especial porque ele falava da Marcha das Mulheres durante a Revolução Francesa, então tinha uma grande história como jornalista para ser contada, né? Porque foi o grande papel que as mulheres tiveram naquela revolução. Foi uma Olimpíada feminina, então assim, tinha muito para me fazer estar ali. Só que eu não tinha treinado, eu sabia que eu não tinha corpo para estar ali. E, sinceramente, pior que isso, porque eu sempre fiz muita coisa, e principalmente as maratonas, a de Paris seria a minha 10ª maratona, eu sempre fiz muito mais com a minha cabeça, com o meu coração, do que eu fiz com o meu corpo. Só que ali eu tava apavorada de passar 42 quilômetros sozinha com a minha cabeça. E eu fiquei hesitando entre vou, não vou, e falei com amigas, falei com várias pessoas, e aí falei com a minha mãe. E a minha mãe mandou uma mensagem falando: orgulhosa de você, pai que vai ser bom para tua alma, cabeça erguida e coração vibrante. E na minha família eu acho que a nossa grande riqueza sempre foi ter o coração vibrante. A gente sempre viveu sabendo o valor disso e o valor que, mais que o valor, que tem algo na nossa vida que eu acho que é inegociável, é a nossa liberdade. A liberdade de querer, a liberdade de viver, a liberdade de ser. E aí, quando minha mãe falou, vai ser bom para sua alma, eu falei, cara, isso vai ser bom para minha alma. Porque a corrida A corrida, para mim, ela tem muitas semelhanças com a vida. Ela é muito rica e sempre foi muito importante na minha vida. Eu fui para a Maratona de Paris, larguei às 7h30 da noite, a gente correu à noite. E no caminho eu tive vontade de desistir, como eu nunca tinha sentido numa corrida. Eu tive raiva, eu chorei no caminho. Isso não é algo que eu costumo fazer, assim, eu não costumo chorar em maratona, não sei porquê. Eu dei risada de mim, eu revi um monte de coisa. Por isso que eu acho que a corrida tem tantas semelhanças com a nossa vida, né? Porque você vive, você sobe e desce ali. Gente, são 42 quilômetros, dá tempo para fazer muita coisa. Sendo super sincera aqui, eu praticamente não corri, eu meio que me arrastei os 42 quilômetros. Então, eu tive tempo para pensar muito, para conversar muito comigo. E quando eu cheguei, eu só cheguei. Porque tinha acabado, né? Voltei para o Brasil e 5 dias depois eu pedi demissão. E aí eu vou ser muito honesta comigo agora, assim, eu me senti muito corajosa. Eu estava saindo de um lugar que eu tenho que ser justa, um lugar que foi muito importante na minha vida, que me deu muito, que me fez aprender muito, que me levou a conhecer muito. Só que meu coração já não estava mais ali. Aí eu acho que é a beleza de se olhar para dentro, porque você vê sombra, você vê dor, você vê tristeza, você vê muita coisa, mas você também vê a luz. E você tem a chance de encontrar os teus desejos. Eu acho que a gente tem poucas coisas tão valiosas nessa vida. E o desejo é algo que ele nos norteia, né? Ele consegue fazer com que aquilo ali faça sentido. Hoje eu tô aqui, não dá pra falar que eu tô aqui super bem resolvida, tranquila, sabendo pra onde eu tô indo pra vocês, porque não é verdade. Eu tô no meio da travessia. Eu ainda lido com as minhas dores, eu ainda lido com muitos medos. Medos da vida real. É muito mais fácil correr maratona, muito mais fácil dormir no mato, é muito mais fácil tudo isso. A vida real ela é muito mais assustadora, sendo sincera. Eu ainda estou construindo e reconstruindo uma relação com a minha mãe. Eu estou trabalhando em várias frentes, eu estou empreendendo. Eu estou buscando. E a busca, numa boa, tá ok, tá tudo bem.
Busca não é tormenta. Busca para mim é coragem de viver. De aceitar que, acima de tudo, eu não vou viver sob a expectativa do que os outros acham ideal. Eu não vou desperdiçar a minha vida assim. E aceitar que eu não gosto do linear. O ideal nunca foi o meu. Eu nem fui criada assim, sabe? De verdade eu não fui. Eu acho que a vida tem curva, tem caminho, tem que ter repertório. Eu não tenho ilusão de uma vida feliz. Eu quero uma vida com repertório, com experiência, sabe? Sabendo que para isso vai ter dor. E tá tudo certo também. Tudo certo assim. Óbvio que eu vou sofrer ali lidando, mas eu entendo que faz parte do caminho. Eu continuo sendo apaixonada por corrida. A corrida já me salvou em muitos momentos. A maratona de Paris foi minha 10ª maratona. Tem dúvida mais especial, o que mostra também o que realmente tem valor, porque foi meu pior tempo disparado. E a maratona mais difícil que eu já fiz. Eu ainda quero muitas chegadas de maratona, muitas chegadas de corrida. Mas na vida eu quero percurso. E eu sei que na chegada não tem medalha. E eu sei também que na chegada desse percurso talvez não tenha aplauso. De verdade, tá tudo bem, porque eu sei que a vida tá no caminho e eu quero viver o caminho. Obrigada.